Vamos lá pro dia 21 e esse problema, olha o tamanho dele. Foi muito demorado para eu conseguir entender esse problema, eu tô com medo da parte 2. Mas, bom, vou tentar explicar esse problema de um jeito que faz sentido, tá? Acompanha o raciocínio. Primeiramente você vai ter um grid assim de números, sabe? Tipo um numpad, onde você vai clicando em números, tipo, pra você botar uma senha, esse tipo de coisa. E você vai ter esse numpad e ele quer digitar um certo código. Então, por exemplo, sei lá, ele quer digitar o código 12A. Então ele vai clicar o 1, depois o 2, depois o A. Perfeito. Só que aí ele não pode clicar diretamente nesse grid. Então a gente assume que tem esse grid aqui, só que esse grid meio que tem, né, deixa eu fazer mais ou menos assim, saca? Tem radiação nesse grid, então ele vai enviar um robô pra cá. Então vou botar um R de robô. Ele vai enviar um robô pra cá. E aí você vai controlar esse robô para ele poder mexer no grid. Só que o robô ele não foi feito para poder pressionar dígitos, né? Então ele meio que funciona de um jeito estranho. Você começa com a garrinha do robô em cima do A e aí você pode, e aí você tem meio que um controle remoto, sabe? Tipo da setinha do teclado, onde você pode mexer ele para esquerda, para cima, para os lados e aí você clicar para poder ativar de fato onde você tá a garra, né? Então, por exemplo, agora a gente vai ter tipo uma coisinha mais ou menos assim, né, pra gente poder controlar ele. Aqui é um A e aqui é cima, baixo, direita, esquerda, pra gente poder controlar esse carinha. E aí, bom, ele vai começar sempre com a garra aqui no A. E aí, por exemplo, se eu clicar pra esquerda, ele vai vir pra cá. Se eu clicar pra cima as duas vezes, ele vai vir pra cá. E se eu quiser pressionar esse botão, eu mando clicar o A. Aí quando eu dou um comando de A, ele pressiona o botão que a garra tá em cima agora. E continua lá, então se eu vou pra direita, ele vem pra cá agora. E vai indo. Só que não é só isso. Essa região aqui tá muito fria. Então você vai mandar um outro robô para poder controlar esse numpad aqui. Então vai ter um outro robô aqui que vai controlar esse direcional, perdão. E aí que tá. E aí você vai ter um outro numpad aqui igualzinho, só que para poder controlar esse robô que controla o numpad, controla o robô que vai digitar lá no numpad. É meio confuso, sabe? Bem confuso. Então é o mesmo esquema. Esse robô também é o mesmo esquema do outro. Começa aqui no A, move para a esquerda e quando você pode mover para os lados, né? Apertando um botão daqui e aí ele pode mover a garra e aí quando você pressiona o A aqui, ele pressiona o botão aqui e aí segue toda a cadeia para frente. Nossa, mas esse problema é muito chatinho de codar. Eu vou pensar numa solução e já volto. Como é que eu falo isso? Deu resultado diferente aqui, olha só, 1700. Torcer pra isso funcionar. Deixa eu só ver se o original tá funcionando ainda. A original era pra dar... Tá, agora vai. Foi! Nossa, que problema, velho. Que problema. O que eu tive que fazer... Não, depois eu explico com calma. Nossa... Meu Deus, eu vou tentar resumir o que eu fiz e explicar. E eu vou ler a parte 2 também, porque ainda tem a parte 2. Então, nessa segunda parte do problema, é aquele mesmo problema anterior, só que agora são 25 robôs. Então, eu não sei como que vai ser direito, se vai ser 25 ou 26, mas vão ter 25 robôs em seguida. E aí, ao invés de só 2, né, como eu tinha antes. Será que agora vai? Eu fiz uma programação dinâmica pra, né, ao invés de assumir que ia ser sempre pra direita acima, ou sempre uma das duas direções, eu fiz uma coisinha com memorização para testar as duas, pegar o mínimo disso e ir rodando pra mim. Colocando 25 de testes, eu fiz um código bem melhor agora. O melhor que eu já fiz pra esse problema. Já eu acho que é a quarta ou a quinta vez que eu tô codando do zero esse problema. Vamos ver se vai. Foi! Meu Deus, que problema chato! Então vamos lá, eu vou mostrar o que eu fiz no problema, assim, por cima. Pra quem quiser fazer, ou estiver querendo estar stuck também, eu vou dar uma ideia mais ou menos do que eu fiz, e aí você pode tentar fazer também. Vamos lá. Bom, eu usei namespaces, basicamente para separar as coisas, então eu tenho um namespace para numpad, tenho um namespace para dirpad, e tem umas funções de preprocess que vai simplesmente falar qual é a posição de cada caractere, e também tem o próprio grid, né, o grid do tabuleiro em si. Porque eu simulo, mas depois eu vou mostrar mais ou menos o que eu faço para simular. Tá, mas então vamos começar do zero.
Aqui eu começo meu código chamando pré-processamento, que vai fazer aquelas coisas que eu acabei de dizer. E aqui vai ter minha resposta, meu total. E aí eu vou ler as strings e vou chamar a função solveNumPad, que ela vai resolver pro NumPad, que é o de números, não o de setinhas, que eu chamei de dirpad. E aí eu só faço aquilo que ele falou, né? Multiplica pelo número que está lá sem o zero, sem o a no final. Então, esse produto. E soma. Então essa solveNumPad, ela vai basicamente começar com todos os dirpads e vai começar com esse NumPad. Uma das sacadas é que, tipo... depois eu explico melhor essa sacada, então. Só que aí que tá. Eu vou percorrer todos os caracteres e eu vou gerar as duas sequências. Quais são as duas sequências? Bom, seguindo aquele princípio de que, tipo... Se eu for eu posso ir pra uma direção... Cadê? Eu posso ir pra uma direção e depois pra outra. Nunca vai ser ótimo eu, tipo, ir pra cima e pra direita, ir pra cima e pra direita. Você concorda comigo, né? Porque, tipo, se eu ficar fazendo isso, eu podia... Com certeza vai ser ótimo eu só, tipo, ficar na mesma. Porque aí eu só fico apertando várias vezes o mesmo dígito, né? E depois passo pra próxima do que ficar, tipo, pressionar, sobe, pressionar, desce, pressionar, sobe, pressionar, desce, sabe? Então sempre vai ser ou assim, ou assim. Então... Eu vou testar essas duas sequências, que é ou sempre ir pra direção... como é que eu posso chamá-las? Eu vou chamar, tipo... linha, coluna. Então, primeiro, eu sempre vou na direção da linha e depois da coluna, ou eu sempre vou na direção da coluna e depois da linha. Essas são as duas sequências que eu faço. Então, eu tenho o C1 e o C2. E aí eu preciso ver se elas são válidas, né? Porque às vezes eu posso acabar passando por um daqueles pedaços que não deveria passar, né? Que ele fala que não pode passar, que tem lava. Então, mesmo que ele seja o mínimo... às vezes eu não posso passar por eles, né? Então, sei lá, é tipo aquele caso que eu tenho um 0A aqui e quero pegar o 1 que tá bem aqui. Se eu for esquerda, esquerda, cima, eu não posso. A string esquerda, esquerda, cima, ela não é válida. Então, eu deveria testar somente a string cima, esquerda, esquerda, porque aí eu evito passar por aqui. E não preciso testar aquela, né? Que é bem assim, porque com certeza, partindo desse argumento, ela não é ótima. Então, eu tenho essas V1 e V2, que vai chamar o valid. E aí eu vejo se é válido, se é válido. Se for válido, eu pego o mínimo dos dois. Se não, eu somo só o que é válido, né? E aí eu vou e movo meu NumPad pra lá, pra poder fazer o próximo movimento da minha sequência. Tá. Agora, posso explicar, por exemplo, a função valid que tá dentro de NumPad? Porque ela é muito simples. Ela vai simplesmente simular o movimento. Então, como os movimentos são bem pequenos, né? O tabuleiro vai ser no máximo, sei lá, sair do 00 e pro 9. São tipo, sei lá, pouquíssimos, né? Vão ser 10, 20 movimentos. Tá tudo tranquilo fazer isso. Então ele realmente simula, e se em algum momento eu chegar no caractere de cifrão, que foi o caractere que eu coloquei como para ser o inválido, né, o que fica bem aqui, se em algum momento passar por aqui, já retorna falso, fala que esse é inválido. É bem simples, tem essa mesma função lá em cima, lá no dirpad, né, nesse carinha aqui, e certo. E aí agora eu vou ter a função solveDirpad, que ela é a função recursiva que vai chamar para todos os 25 dirpads que tem no meio, né? Porque tem um NumPad, tem 25 dirpads e tem o meu dirpad que eu controlo. Então, vamos lá. Massa, essa é a função. Vamos pensar primeiro na parte ignorando a memorização. Vamos pensar que é só uma função recursiva que vai chamar para todos os 25 e a gente vai testar todas as possibilidades. Então, vamos lá. Eu tenho uma estrutura que se chama moveSequence, que eu acho que eu só dei o nome de um tipo disso, que é basicamente um array de PCI e 3. O que é PCI? PCI é um pair de char int. Isso significa basicamente, eu vou para essa direção x vezes, então eu vou para cima 32 vezes, ou então eu vou para a esquerda 32 vezes. É isso que vai ter nesse par, e aqui a moveSequence vai ter exatamente aquilo que eu tinha dito, né? Vai ter a primeira direção, a segunda e a terceira. Mas o que é a terceira? Bom, a gente pode até olhar aqui. A terceira... no Generate Sequence, a terceira é sempre A1, né? Porque depois que eu chego na posição que eu quero, né? Vou pra esquerda, vou pra cima, ou vou pra cima, vou pra esquerda, eu sempre pressiono o A uma vez. Então, o final aqui é sempre MA. E aqui dá pra ver bem, né? Esse Generate Move Sequence vai gerar as duas sequências possíveis, que é primeiro ir na direção I. Cadê? Aqui, primeiro na direção I, depois mover na direção J, ou mover na direção J e depois mover na direção I. Então, tem essas duas possibilidades. E aí eu retorno o par com essas duas Move Sequences, né? E aí, legal, dado que a gente tem isso, a gente volta lá, geramos as duas, vamos ver se ela é válida aqui do mesmo jeito que tá lá na função do NumPad. Opa, é aqui não. Aqui, do mesmo jeito que tá lá na função do NumPad, tem a função dirpad que é valid, eu dei esse namespace aqui, com nomes meio intuitivos. E aí, legal, tem as duas possibilidades agora que eu chamo. E aí tem outra sacada, né?
Dado que eu vou pra uma posição, lembra que eu só ia pra lá e ficava pressionando várias vezes? Então, tipo, eu vou pra cima e se tem, tipo, sei lá, aqui tem 5 cimas, eu vou pra cima uma vez e pressiono 4 vezes. Só que essa pressionada de 4 vezes, ela consome só um de... Como é que eu posso explicar? Só um movimento. Então aqui eu vou fazer o movimento pra lá que eu já faria normalmente, né? Que é mover de fato. E aí depois, assim, que é tipo, eu vejo quanto que custa mover pra essa posição e depois somo o que falta, né? Que é a quantidade menos um. Que é a quantidade daquele movimento menos um. No caso aqui ficaria 5 menos 1, que dá 4. Então eu somo 4 aqui. Isso é muito bom porque isso impede a gente fazer um for. E se fosse fazer um for fica bem pior a transição. E é a mesma coisa. Eu vejo quais são válidos, os que forem válidos eu vou lá e chamo. Tá? E aí no final eu simplesmente movo pra lá pra continuar os movimentos. E aí que tá, agora é só memorizar. Tá, esqueci do caso base. A gente tem um caso base, que é quando a gente chega no final. Dado que eu cheguei no final, essa é a sequência que eu vou pressionar no meu teclado. Então, como sou eu que vou pressionar, essa vai ser a string final, eu só vou somar quantas vezes eu pressionei o da esquerda, quantas vezes eu pressionei o de cima e quantas vezes eu pressionei o A, né? Então, tranquilo isso daqui. E agora tem a parte de memorização. Sem isso daqui roda muito lento, não sei quanto tempo levaria. E não sei por que botando isso aqui fica muito mais rápido. Mas, na dúvida, põe memorização. E aí, uma coisa que tem que se convencer é de que tipo, esses dirpads aqui não importam na hora de memorizar. Por que eles não importam? Porque um estado não depende do dirpad, né? Tipo, o dirpad aqui seria basicamente um vetor falando a posição de cada um dos meus IJ, dos meus iteradores lá no dirpad, né? E não importa, porque quando eu movo, independente da transição que eu faço aqui, eu sempre movo para a mesma posição, que é a próxima posição da minha sequência. Então, dado que eu sempre movo para a mesma posição, a única coisa que muda, de fato, é o índice que eu tô agora. Então, qual é o dirpad que eu tô mexendo agora. E a sequência em si, né? A sequência também muda. Move sequence. Então é só isso que eu memorizo. E aí só retorna se existe, não existe, vai. E é isso. É que eu tô realmente testando todas as possibilidades, que é testar todos os caminhos de pegar para uma direção e depois para outra. E aí no fim isso funciona. É bem complicado esse problema. Muitas coisinhas, muitos detalhes. Eu fiz esse código, acho que foi essa quarta ou a quinta vez que eu codo ele do zero. De início eu tava sempre tentando assumir que uma das direções ia ser ótima. Isso não é verdade. Tipo, eu tava assumindo que não precisava testar as duas possibilidades. Eu tava assumindo que, tipo, dado que eu cheguei até aqui, se eu pegar a menor daqui, a menor da próxima também vai ser a menor. Eu não achei um contra-exemplo, mas deu errado. Então eu assumi que não era isso, né? Então a gente tem que testar todas as possibilidades, porque dado que pode ser maior agora, mas lá pra frente, se eu fazer o menor, vai compensar esse maior que eu já fiz. É bem confuso. E eu fiz a versão do problema que era só 2, eu fiz desse jeito, só fazendo meio que esse guloso e funcionou. E pra 25 já não funcionou. Então não sei dizer bem o porquê. E tá. Esse código aqui roda muito rápido, roda tipo em acho que 1 milissegundo, era bem rápido. E é isso. Problema interessante, a gente conseguiu fazer. Agora eu tô com 2 problemas acumulados, porque eu levei 3 dias pra fazer. Eu não fiz no dia 21, eu não fiz ele no dia 22, por isso que ficou sem vídeo. E agora dia 23 eu finalmente consegui fazer ele, acordei com a mente mais fresca e fiz o código. Hoje eu fiz 2 vezes o código. E tá, deu certo. Agora eu tenho que fazer o 22 e 23, vou tentar ver, espero que seja mais fáceis que esse. E esse foi de longe o problema mais difícil do Agent of Code que eu já vi. Claro, eu só fiz esse ano, né? Mas esse é de longe mais difícil. Então é isso. A gente se vê daqui a pouquinho no dia 24. No dia 22, né? Então, porque esse aqui é do dia 21, então daqui a pouco a gente tem no dia 22. Eu espero que seja daqui a pouquinho, porque eu espero que seja fácil o próximo problema.